vamos lá, vamos para o nosso projeto que vai finalizar esse curso. Vamos tirar ele aqui como base, vamos fazer um projeto parecido com essa página daqui de portfólio, uma página de perfil aqui do Ostec, tranquilo? Então, vamos lá para o VS Code. Aqui eu tô com uma página nova, uma pasta nova de projeto com um index e um style.css vazios. E eu vou só inicializar um servidor aqui no Live Server para a gente poder ir acompanhando enquanto a gente for fazendo, tá? Então, como padrão, vou inicializar o HTML5, que vai trazer os nossos dados, os nossos metadados do sistema. Vou colocar aqui no título, na tag de título, o tema Ostec, para ficar aqui em cima. E vou adicionar aqui nos metadados o nosso style.css. Então é link rel style sheet e href style.css. Então aqui ele já vai começar a importar as coisas que a gente vai começar a trabalhar. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui no site do Ostec. A primeira coisa que a gente tem que perceber é que ele tem essa primeira barra aqui em cima com a logo do Ostec aqui no canto. Então, para isso a gente vai ter que fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma divisória usando o div e vou dar uma classe para ela de header, que é o nosso cabeçalho mais ou menos. Então aqui eu vou colocar só um texto para a gente conseguir enxergar, né? Vou colocar aqui um H1, vou colocar Ostec. Então aqui ele já apareceu para a gente. E eu vou colocar uma separação, mas eu acho que a separação daqui é direto por cores, não tem uma linha específica. Se fosse uma linha a gente podia usar o HR, que ele gera essa linha aqui um pouquinho abaixo do nosso texto ou do que a gente colocar, que também pode ser usado para separação. Mas vamos fazendo isso aos poucos. Eu vou direto para o Style e já vou mexer aqui, ó, no meu body em div class header. Então eu vou colocar aqui div.header. Vou colocar só ponto .header na realidade. Ponto .header, vou colocar aqui a cor de fundo vai ser roxa. Olha lá. E vou colocar que ela tem margem e padding 0. Padding 0. Então, para evitar já qualquer coisa. E para a gente depois colocar a parte de cima inteira roxa, a gente vai olhar como é que vai fazer. Eu vou colocar também uma borda nela, para a gente conseguir visualizar como é que ela vai funcionar. Então aqui como solid. E eu vou dizer que a borda é preta, então black. Então já deu uma aumentada aqui. Então vamos continuar. O que é que vai acontecer agora? A gente tem no nosso lado esquerdo aqui uma aba vertical com o nosso perfil e aqui vários quadradinhos com as nossas skills, com os nossos dados. Então vamos fazer uma parte por vez. Então primeiro vamos fazer essa tela daqui. Então para isso eu vou criar outra divisória que eu vou chamar de dashboard. Então dar uma classe para ela, class dashboard. E dentro dessa classe a gente vai ter várias coisas. A primeira dela é uma imagem. Então eu vou dar um image source. Aqui o Copilot já finalizou para mim. Enquanto eu não tenho nenhuma imagem, eu vou deixar desse estilo. Tá? Eu vou ter o nome da pessoa. Então aqui eu vou colocar como um H3, que talvez não fique tão grande, o nome do usuário. Isso aqui vai substituir depois. Depois disso, deixa eu só fazer aqui. Então a gente vai ter a ocupação do estudante. Eu não vou trabalhar com essa parte mais interativa, só para a gente montar essa noção mesmo, montar essa parte, esse ambiente gráfico. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar, não está no mesmo destaque, então eu vou colocar um H4 que é um pouquinho menor. Então eu vou colocar ocupação
E eu vou colocar outro H4 também como naturalidade. Então a gente tem aqui o nome de usuário, a ocupação, vou colocar aqui uns links. Então vou fazer uma lista de links para a gente poder deixar. Então é uma lista, na realidade é uma lista não numerada, então é uma UL, que tem 2 artigos de lista. Então tem 2 tags de lista aqui dentro. Uma delas é o LinkedIn e na outra o GitHub. Aqui sim a gente pode colocar um HR, porque ele tem essa quebra daqui. A gente tem mais 6 informações. Então, dentro dessas informações a gente pode colocar também como uma UL, né? Uma outra UL. Então eu vou colocar itens listados, vou colocar como meu perfil. Vou colocar, deixa eu até copiar isso aqui para facilitar o trabalho. Então são 6. E aqui eu só faço trocar. Então meu perfil, a gente tem cursos, a gente vai ter Oxedin, Oxetec, Work, a gente vai ter editar dados e a gente vai ter um exportar currículo. Depois você vai ter outro HR, então vou colocar aqui um HR, que vai fazer essa lista meio cinza aqui, né? Ao final. E vai ter 2 noçõezinhas aqui, então eu vou colocar como H3 soltos, né? H4 na realidade. Isso é um H4 foco de carreira. E aqui um pouquinho maior, vou colocar um H2 nível do perfil. Massa! Só que agora você pode até perceber que ele está tudo, assim, está colado no lado esquerdo, óbvio, porém ele não está do jeito que a gente prefere. Então, vamos fazer o seguinte, vamos vir lá no nosso style, né? E vamos lá. Qual foi o nome da classe que eu dei para toda essa divisão daqui? Eu dei como nome de dashboard. Deixa eu até deixar tudo minúsculo aqui no dashboard para a gente poder trabalhar. Então vou dar um ponto dashboard e vamos começar. Eu vou dar um margem right, vou dar um 75% para ver como é que ele vai trabalhar. Então você já consegue ver que ele se ateu até aqui. Então se a gente colocar uma borda, só para a gente poder visualizar melhor, olha só o espaço que ele vai estar ocupando aqui. Eu posso até pegar esse stack para ficar melhorzinho, botar uma margem não, porém, deixar a margem automática, vou deixar um padding de 1 rem, que é mais ou menos o tamanho de um M aqui. E aqui é dos outros lados, então eu quero que ele tenha, então o primeiro é o de cima, o segundo é o da esquerda, esse aqui é o de baixo, aqui é o 0, aqui é um rem, não, aqui é um rem, não. Eu quero que ele fique só um pouco mais à esquerda. Então, para isso, se eu der de um rem, vai ser em todos. O segundo é 0, então esse aqui já é o da esquerda. Então, eu tenho que colocar um rem, 0 e 0. Pronto. Agora, vamos lá, vamos pegar essa imagem daqui. Eu vou clicar, vou abrir uma nova guia com essa imagem. E deixa eu até pegar de uma maneira mais fácil essa imagem daqui para eu baixar. Eu vou lá no meu GitHub, vou no meu perfil, botão direito e abrir nova imagem.
Vou salvar essa imagem aqui no meu computador. Eu vou jogar ela para a pasta desse projeto daqui. Então, fez o download. Já dá para ver que já está aqui a imagem. Eu vou estar só renomeando ela para aqui, para foto.png, para que aqui a gente consiga importar ela. Então, eu vou colocar foto.png. Aí agora vocês vão perceber que a minha foto está ocupando metade da tela porque a gente não configurou ela ainda. O HTML está colocando a imagem no tamanho máximo dela, que é nessa resolução aqui que eu acho que é de 460 por 460. Então vamos lá, eu quero que essa imagem fique bem menorzinha. Então eu vou aqui só dar uma classe para ela. Então eu vou chamar ela aqui de foto, ficar foto assim mesmo. Então eu vou vir aqui, ponto dashboard, vou dar um ponto dashboard ponto foto e eu vou, não, só o ponto foto. Ponto foto. Eu vou dar um tamanho dela, acho que uns 25%, tá? Muito pouco. Uns 33, uns 45, 50% de tamanho. E eu não quero ela quadrada, ela fica esquisita quadrada. Eu vou colocar uma borda nela de mais ou menos uns 50 pixels. Border radius. Acho que dá até para colocar um pouquinho mais. Eu vou colocar uns 65 pixels, que vai ficar mais redondinha. Fechou. Agora aqui dentro do dashboard também, eu vou colocar para tudo que ele tem para ser alinhado ao centro. Então vai ficar um pouquinho mais parecido com o que a gente tem aqui no site do Tech. Algumas informações aqui mais para o nosso meio. E o que é que eu posso fazer também? Eu vou pegar esse UL daqui, como aqui no HTML eles são botões, eu vou chamar ele de botões aqui. Então vou dar uma classe botões. Então vamos lá. Como o HTML vai funcionar uma parte cascata aqui, primeira coisa que eu vou fazer, eu quero que todos os elementos da minha lista sejam desmarcados, que não fiquem com essa bolinha daqui. Então a gente pode colocar o list style como none. Ele vai remover. Só que ele está removendo, mas ele ainda está contando muito para a esquerda, então ele não está exatamente centralizado para esse tamanho de tela. Então o que é que a gente pode fazer? A gente pode trocar esse text align. A gente pode colocar como um display aqui, ó. Um display flexível não. Então a gente pode, na realidade, vamos colocar o text align center. Talvez um align items funcione melhor. Então uma align items center, tá. Melhor o text mesmo e a gente configura. Então, aqui o text center. E o que é que está acontecendo? Por ele estar dentro dessas listas não numeradas aqui, é isso que acontece. Então, deixa eu ver se eu tirar essas listas numeradas, eu não estou fazendo nada com elas mesmo. Eu só vou criar uma divisória depois, é isso mesmo. Então aqui já está mais centralizado. E aqui eu vou chamar, por exemplo, uma divisória. Então, vou pegar tudo isso daqui, colocar dentro da minha divisória, que eu estava querendo chamar lá de botões, e vou chamar botões. Então essa divisória aqui ela não afeta nada o nosso código. Eu estou transformando tudo isso numa coisa só. Então, para isso, a gente começar a mexer nele, eu vou pegar aqui os nossos botões, então ponto botões, e eu vou, talvez, alinhar todos à esquerda. Então, vou colocar text align start, ou seja, eles vão todo para o início. Porém, eu vou dar um padding right dele, né? Então, não, padding left na realidade, de uns 13 pixels mais ou menos, para não ficarem tão colados. E eu vou acabar fazendo essa mesma coisa aqui. Como eu só quero que ele dê um padding para nem todos os lados, só quero para um padding específico,
Por exemplo, aqui o alto, o que é que ele me trouxe? O alto me trouxe simplesmente o que ele achou melhor, o mais fácil de se fazer. Não sei exatamente o porquê. Mas vamos lá. Porque ele acha que isso aqui é o melhor design. Eu quero que esse o texto Oshitec, fique um pouquinho mais à direita. Então a gente pode colocar aqui um padding, que vai ter... Vamos fazer de um por um. Então eu vou colocar um padding top de um rem, um padding right. Eu não vou fazer, como ele já está no início do texto, dar um padding bottom de um rem também. Um rem. E o padding left aqui, eu não vou colocar de um rem, porque eu acho que vai ficar muito separado. Eu vou colocar de .75 rem. Não vírgula, ponto. Então não fica tão separado. E até esse bottom, esse top dá pra ser .5 aqui, para não ficar tão grande. Beleza. Agora a gente consegue ver que aqui é um pouquinho diferente, o tom de cor é um pouco mais abaixo. Eu vou pegar aqui o tom de cor, o código hex dessa página, então é 8E24AA, o código hexadecimal. Não quero mexer em Microsoft Teams, não. Então eu vou vir aqui no meu dashboard, né? Toda essa minha classe dashboard. Vou dar o background color dela de 8E24AA. Então, hashtag 8E24AA. E ele pega o mesmo tom de cor. Eu vou pegar esse daqui também, que é 741F8A. Então, em vez de eu colocar só o purple genérico, vou colocar 241F8A. Não. 741F. Que é um tom um pouquinho mais escuro. Se eu tirar essas bordas daqui, talvez comece a se parecer mais. Eu vou, na realidade, colocar esse background color aqui, eu não vou colocar ele no header, mas eu vou colocar ele em todo o corpo, né? Todo o body do texto. E depois, aqui, que vai ficar do lado, eu vou pintar de branco para a gente conseguir trabalhar. Então, vamos lá. Eu vou pegar esse dashboard, deixa eu tentar encostar ele no canto, vou dar um margem left 0. Ok, não foi. Tenta botar um menos 5, ver se ele puxa para a esquerda. Puxa. Menos 15 aí. Então aqui ele já está encostado na parede, né? Na nossa borda esquerda aqui. E vamos criar esse fundo branco que a gente está vendo aqui com todas essas informações. Então, o que é que vai ser aqui? A gente vai criar outra divisória. Então, eu vou criar aqui outra div. Eu vou chamar essa div na classe de skills, por exemplo. E essa div vai ter coisa pra caramba, então vamos lá. Eu vou criar uma... Vai ser direto uma lista, né? Vai ser uma lista, só que vai ser uma lista com várias coisas. Então vai ser uma lista que ela vai ter o mesmo padrão, que vai ser... Vou colocar aqui um H2, que é meio que o título, e um parágrafo dentro. Então vai ser H2, que é o título dela, e um parágrafo. Então eu vou colocar aqui descrição. Eu vou copiar essa estrutura aqui algumas vezes. Então, como a gente está vendo aqui, ó, ele colocou já sem o pontinho, porque como eu coloquei aqui que toda a lista que eu quero, ela não vai ter essa estilização. Se eu ignorar aqui, se eu comentar, todas vão ficar com esse pontinho aqui que é meio feio. Então, até que combina nessa parte dos botões, eu posso até manter nessa parte dos botões. Então, vamos lá. Esses botões aqui, é só para a gente fazer, então aqui eu colocar, ó, list, style,
Não é Armenian, é... Qual é o nome dessa padrão? Acho que é círculo. Ok, não é círculo. Eu acho que tem que ser em outra classificação aqui também, então. Então eu vou tirar daqui. Eu vou então colocar ponto botões LI, para ver se ele vai entender a especificidade disso daqui. Vou dizer que o estilo da lista é um círculo. Aí. Então fica até mais organizado a gente manter dessa maneira. Então vamos lá, vamos começar a trabalhar nessa parte daqui, nesse texto daqui. Então, para isso, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar aqui, que está com o nome da classe de skills, e deixa eu perder essa mania e deixar esse S minúsculo. E vamos lá. Eu vou dar um ponto skills. Eu vou dar um display flex para ver como é que ele vai colocar. E eu não gostei. Deixa eu ver aqui a borda dele para a gente poder encaixar. Border, um pixel solid black. Ok, nas skills não está indo para a gente poder definir. Deixa eu ver o porquê. O nome das skills estão certas. Ah, tá, botei soloid. Então, pronto. É isso aqui que eu queria ver. Como é que a gente vai fazer para encaixar esse nosso título, né, essas nossas listas aqui? Primeiro, eu vou ter que colocar um justify content para o final. Então, ele vai tentar sempre ir para o final da nossa área. Ele vai tentar colocar aqui, botar aqui left, não, 15 pixels não. Colocar aqui como margem, a margem da esquerda vai ser, como eu coloquei aqui 75%, vai ser 25%. Então, exatamente onde ele acaba, aqui ele volta, né? Eu vou até colocar um pouco, vou colocar 30, para ele ter um espaçamento. Os 27%, ver se eu consigo fazer ele subir. Então, margem top menos 100 px. Então, vamos lá, vamos colocar, tentar subir em porcentagem. Uns 20%, mais 50, um pouquinho mais, 60, um pouquinho mais, 80 foi muito. 70%, 30, 29, 28 acho que está um tamanho bom, 72, 73. Fechada. Então, aqui em Skills eu já vou colocar o background color deles de branco. Colocar background color trigo, né, que chama. E aqui dentro, né, dentro de toda essa classe Skills, eu vou colocar ponto .skills, li. Então, são as listas que estão dentro de Skills, para que a gente consiga deixar nesses quadradinhos aqui. Então, eu vou deixar aqui, cada uma tem uma borda, colocar de 1 pixel sólida e preta, ou black, né? Para que a gente consiga enxergar melhor. Eu vou dar aqui um display para elas de flex. Tá, o flex aqui não é a melhor opção, então vou dar um display aqui de rows, table row, não, table row group, não, eu quero que ela fique uns quadradinhos. Então deixa eu dar uma olhada aqui qual vai ser a melhor maneira da gente fazer isso. Display, dá um display flex, um flex direction row, não, column vai ficar dessa maneira mesmo. Eu queria deixar elas mais separadas. Aqui ele vai ficar subindo, né?
Então vamos lá. Aqui eu vou ter uma coluna. E eu quero deixar o seguinte. Então, ponto skills li, dentro de skills, dentro de li, eu quero que todos os H1s tenham 24 pixels, font size 24 pixels. Não, aqui ele não está alterando. Deixa eu entender o porquê ele não está alterando. Então, deixa eu tentar analisar aqui o que está acontecendo. Deixa eu tirar essas bordas para a gente entender o que é que está rolando. Deixa eu tirar esse display flex aqui também. Que aqui vai ter que mexer na parte das skills. Então, vamos lá. Deixa eu ver o que é que a gente pode fazer aqui. Acho que até uma boa maneira da gente fazer é eu pegar esse nosso header aqui e eu vou falar, em vez de eu colocar esses paddings todos aqui, eu vou colocar só que a altura dele vai ser sempre de 10% da minha tela. Eu vou dizer que o background color dele é essa cor daqui, e se eu tirar esse background color, ele vai ficar daquele jeito, né? Então, aí aqui eu consigo colocar o margem de um rain para todos. Não é o que eu quero dar um padding left menos 15 pixels, padding bottom menos 25 pixels. Não tá funcionando do jeito que eu imaginava. Eu queria deixar ele como um tamanho fixo aqui na minha tela, para que ele não ficasse sambando assim. Deixa eu voltar para como estava, que depois eu resolvo. Então vamos lá, como estava funcionando bonitinho por aqui. Então vamos lá. O que é que está acontecendo? Eu vou ter que transformar toda essa parte dos skills aqui em certos blocos. Para transformar essas skills em blocos, eu tenho que usar algum tipo de organização delas. Seria colunas, seriam colunas de linhas. Então vou ter que transformar, vai ser isso mesmo, vou ter que então fazer uma separação aqui dentro. Então vou colocar de 2 em 2 uma espécie de coluna. Então vou colocar aqui como div, a classe coluna, então id na realidade de coluna, e vou mandar isso daqui para dentro, só para poder fazer o primeiro teste. Então aqui, que é onde ele fecha. Então vamos testar. Então eu vou dar aqui um coluna. Vou dizer que ele tem um display flex. E essa direção de flex direction row, não, flex direction ponto de que ele está trabalhando da maneira certa, só que eu quero jogar isso para outro lado. Então deixa eu ver como é que a gente vai fazer aqui para poder alinhar um pouquinho mais. Opa. Então vamos lá.
Na realidade eu vou deixar dessa maneira mesmo, né? Vai ser menos trabalhoso, não vai ficar a melhor coisa, porém, enfim. Então vou colocar aqui um sobre mim. Na minha descrição vou colocar um Loren só para preencher de texto, para a gente ver como é que vai ficar. Então vou tirar esse div, tirar esse div, colocar um li que ele tinha tirado antes. Eu vou dar aqui uma certa borda para essas skills, então vou dar aqui um border solid 1px black, que é para todas, mas eu quero para os elementos. Então é ponto skills li. Vou dar aqui uma borda para a gente poder ver melhor o que a gente está fazendo. Então 1px solid black. Eu vou dar para ela uma margem de, se eu der uma margem de um range, vai ficar um valorzinho ok, levemente separado. Vou dar aumentar, deixar essa borda um pouquinho mais grossa, para que eu possa deixar ela mais arredondada. E eu vou clicar aqui no black, eu vou diminuir um pouquinho a opacidade dela. Então deixa eu, tinha aparecido, diminuir só um pouquinho a opacidade, que a gente veja que é uma coisa separada. Aqui no meu index tinha alguma lista que está aberta e não tinha sido fechada. Eu vou dar um padding aqui automático, não, vou dar aqui de um ren, aqui tem esse padding, é de 0.5, ficou muito separado. E aqui eu vou começar a incluir algumas situações, por exemplo, habilidades, idiomas. Vou colocar aqui nesse outro título, vou colocar idiomas, como eu falei, idiomas. Então vou colocar aqui português, espanhol, inglês, italiano e francês. Aqui eu posso colocar no meu título também. Vou colocar experiências profissionais. E aqui, descrição, eu posso colocar instrutor do Ostec Lab. E por último, para fechar, aqui embaixo, eu vou colocar cursos aqui, né? Cursos, e vou dizer que o curso foi Introdução a HTML e CSS. Então a gente tem muita coisa que a gente pode trabalhar aqui de fato com o HTML, com CSS, com desenvolvimento web. Então o HTML e o CSS é uma base para a gente poder trabalhar futuramente. É muito difícil um site hoje em dia ser feito em HTML e CSS, porque tem maneiras mais rápidas, mais fáceis e mais eficientes de se fazer um site. Então é mais para que você entenda o fundamento, como é que funciona a estilização, como é que a gente vai conseguir trabalhar e mexer com os elementos, tá certo? Então, finalizo por aqui e agradeço a todos.